Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. Vem cá, você já se perguntou se aquilo que sente é mesmo ansiedade? Ou por que alguns contextos parece mais difícil se encaixar socialmente? Bom, hoje a gente vai desmistificar o universo da ansiedade, explorando seus diferentes tipos, sintomas e impactos que a ansiedade tanto traz no dia a dia. E claro, aprofundar num grande tema chamado ansiedade social. É um transtorno ainda muito mal compreendido e que muitas vezes se esconde por trás de uma sensação constante de inadequação. Bom, tem papo aqui para um tantão e para isso eu recebo psicóloga Clara, psicóloga clínica, pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental pela Santa Casa. Clara tem se dedicado a traduzir a ansiedade de uma forma acessível, com acolhimento e muito embasamento científico. Clara, seja muito bem-vinda ao Mentes Brilhantes. Ai, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Foi muito especial esse convite. Gostei gostoso, bastante. Que bom. Clara é psicóloga da equipe do Espaço Eros. Trabalhamos juntas com muitos causos todos os dias, todas as semanas. Então, para esse papo, a gente tem muitas histórias que também nos levam a compreender esse assunto da ansiedade, enfim. Que bom ter você lá e aqui. Muito bom também, estou super feliz. Que gostoso. Vamos lá, olha só. A ansiedade é um assunto e tanto, né? Mas talvez esse nome esteja ganhando um espaço perigoso, porque todo mundo ou se acha ansioso ou acha que convive com alguém ansioso, ou os dois, né? Então, o tempo todo, estou ansioso, você é ansioso. Conta pra gente o que é, afinal de contas, a ansiedade. Aí depois a gente se aprofunda. A ansiedade, né, ela faz parte do nosso pacote. Tá. Ela é uma emoção natural do nosso corpo. Todo mundo, em algum momento, já sentiu a ansiedade. E ela é algo que vem quando estamos diante ali de uma situação que pode ser mais estressora, de alguma coisa nova, desafiadora, que pode apresentar algum tipo de risco. Mas ela é uma emoção natural e normal que a gente sente durante a nossa vida, assim. Ou seja, não é por sentir ansiedade que eu tenho um transtorno. Sim. Como que a gente diferencia uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica? Então, a ansiedade normal, né, que muitas vezes a gente pode até colocar ela como funcional, ela é aquela ansiedade que, por exemplo, vem ali num contexto de prova na escola, uma entrevista de emprego. Então, ela é aquela ansiedade que nos prepara, assim, e que nos mobiliza a se preparar para essa situação. Tá bom. Sabe? E a ansiedade vira patológica a partir do momento em que ela aparece fora desse contexto. E ela não precisa ali de uma situação, de um ambiente estressor específico para ela aparecer. Tá. E para os sintomas aparecerem junto com ela. É muito curioso quando você traz pra gente a diferença, porque a diferença ela é muito sutil. Afinal de contas, a sensação ela é idêntica, né? Independente de ser patológico ou não, a forma como experimentamos é igual, né? Sim. E talvez esteja aí o nosso grande lugar também de entender como ficar em alerta, né? Ou o que é que acaba acontecendo para nos deixar em alerta? Em que momento que a ansiedade normal pode virar patológica e que a gente talvez precise de ajuda? Acredito que no momento em que ela se mostrar constante, assim, sabe? Justamente quando ela, mesmo em ambientes que você não tem ali uma demanda para cumprir, não é algo novo, não é algo desafiador, ela aparece, né, as sensações físicas, principalmente da ansiedade, porque uma pessoa que tem ansiedade, ela muitas vezes talvez nem saiba, porque vem primeiramente os sintomas físicos para depois ela prestar atenção que tem os sintomas emocionais. Tá. Então, eu penso que ela vira patológica nesse momento, assim, que ela é constante e ela acontece a todo momento, sabe? E também a partir do momento
momento que ela começa a prejudicar a qualidade de vida desse indivíduo. Sim. Quando a gente, talvez, quando eu falo de transtornos do neurodesenvolvimento, eu sempre trago aqui sobre frequência e intensidade. Então, talvez para ansiedade seja parecido, né? Sim, total. Se está frequente e intensa, pronto, então virou um sinal de alerta, preciso de ajuda Sim. urgente. E isso não só adulto, né? Mas em criança também. Criança e adolescente também se sente ansioso e Exato. pode ser patológico, né? Exato. Tá. E também acredito que o sintoma ele pode aparecer de várias formas, né? E ele aparece diferente nas crianças, nos adolescentes, nos adultos. Sim. Então, um sintoma que poucas pessoas podem achar que vem por conta da ansiedade é o sono prejudicado, né? Problemas de Nossa. sono, Sim. problemas na alimentação, Sim. né? Concentração, atenção, também uhum. podem ser prejudicados. Por isso que é muito importante prestar atenção nessa frequência e intensidade. Que legal, tá bom, tá bom. Bom, a gente tem falado de ansiedade como se fosse uma coisa só, né? Sim. Mas não, né? A ansiedade, ela tem vários tipos e talvez esteja aí o nosso grande lugar de atenção. Afinal de contas, quando eu tô, por exemplo, com uma criança, um adolescente, com medo da prova, eu consigo, ou até tem um mito, né? Eu não falo quando vai ter aniversário, por exemplo, no final de semana, porque ele fica muito ansioso. Eu não sei se isso é uma ansiedade, entende? Ainda que isso aconteça sempre que tem uma festa. Ansiedade, quando não vem acompanhada de um pensamento de temor por algo que não é perigoso, não é ansiedade, eu tô na expectativa de, né? Sim. Então, considerando que existem muitos momentos em que o medo diante de uma situação que não é perigosa, pode acontecer, vamos pensar sobre talvez tipos de ansiedade, né? Porque elas vão se manifestar de diferentes formas, mas tem as específicas, enfim, então olhar um pouco para se aprofundar na ansiedade para então identificar se é o que eu tô sentindo ou não, né? Sim. Então existem tipos, certo? Certo. Tá. E eu penso que os tipos mais comuns, assim, de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada. Acredito que ele é o mais comum, ele é o mais falado atualmente, né? Que é aquela preocupação constante com tudo, né? Em todos os aspectos da vida. Não só nos estudos, mas no trabalho, nas relações familiares, nos contextos sociais. É uma coisa mais generalizada, assim, sabe? Os sintomas, eles aparecem em contextos gerais. Tem também o transtorno do pânico, né, que são bem conhecido também. Sim, e são crises, explosões de ansiedade que são muito intensas, né, e podem acarretar também em sintomas físicos, então aceleração do coração, falta de ar, sudorese, por exemplo, também, e a ansiedade social, que é a fobia social, né, então ela tá relacionada e ela tá interligada com ambientes sociais, então é aquele medo de se expor, o medo de ser julgado, medo de ser avaliado também, sabe? O medo de errar. Acredito que esses são os tipos aí mais comuns que a gente tá enfrentando, sabe? E quando a gente pensa, por exemplo, na própria ansiedade social, que envolve o não se expor em grupos ou em lugares, etc., como diferenciar essa ansiedade social de uma timidez, de uma introversão? Porque, por fim, a gente também tem um preconceito das pessoas que são mais quietas, né? Tem pessoas que são mais introvertidas e não há nenhum problema nisso. Aliás, tem vários extrovertidos por aí fazendo piada de mau gosto, né? Se colocando ali em situações extremamente inadequadas, indevidas, etc. Então, o introvertido não necessariamente tem um problema social, né? Então, como diferenciar o transtorno da ansiedade social para uma timidez ou para um perfil mais introvertido? Eu penso que a timidez, ela é uma característica, né? Ela faz parte da personalidade do indivíduo. E é aquela pessoa que ela é mais reservada, ela pode demorar para se soltar nesses contextos sociais, mas ela não tem um sofrimento por causa disso, sabe? Ela não vem carregada do medo. Tá bom. E a introversão é a mesma coisa. Então, é aquela pessoa que ela por si só prefere, ela se recarrega estando fora de ambientes sociais, entende? É uma preferência. Ela prefere por estar em ambientes que são mais tranquilos, que tem menos interação. E isso é bom pra ela tá tudo certo, sabe? Não é um problema, não causa sofrimento. Já a ansiedade social, ela vem carregada desse medo. Eu falo que a ansiedade, ela é filha do medo.
Porque junto com a ansiedade, a gente tá com medo de se expor, o medo de dar errado, o medo de falar algo errado. Então, a ansiedade social, ela vem carregada com esse sofrimento e com esse desgaste emocional. Tá. Acho que essa é uma boa medida para a gente diferenciar. Agora, quando você fala sobre sofrimento, me ocorre o que acontece muito na adolescência, que tem sofrimento, mas que talvez não seja sempre um transtorno de ansiedade social, que é um comportamento ou uma sensação, né, de inadequação muito frequente na adolescência. Sim. Então, adolescente, você que é pai e mãe de adolescente, você já deve ter experimentado. Tudo que você faz é nada a ver. Tudo. Nossa, nada a ver. E aquele olho virando? Não, vem cá, senta comigo que eu vou te acolher. Aquele olho virando, dá vontade de torcer o pescoço, né? Mas a gente se controla, se segura e vai dar tudo certo. Por que eles fazem isso, né? Essa inadequação do sempre achar que tem alguém olhando pra gente e criticando a gente. Portanto, eles não fazem, ou então não perguntam, não exploram ambientes sociais e ainda criticam os pais quando o fazem. Essa inadequação na adolescência, ela é muito comum, né? Você Sim. atende adolescentes e deve percorrer muito essa temática com eles, né? Sim, Tá. sim, exatamente. Exatamente não, mas principalmente porque a adolescência, ela é um momento em que ele tá buscando pertencer. Tá bom. Né? E tem aquela dificuldade de se encaixar nesses contextos, dificuldade de saber aonde que eu pertenço, Tá. né? O que eu faço, o que eu não faço, como Tá. agir, como não agir. Tá. Tem muitas inseguranças também. Tá. E eu penso, sim, que algo que vem atrapalhando um pouco isso e que vem prejudicando e alimentando ainda mais essa sensação de inadequação são as redes sociais. Tá bom. Tá. Por padrão? Por ter um padrão inatingível para alcançar, talvez? Penso que sim, porque nas redes sociais a gente vê um recorte, né? A gente vê... Tem um filtro ali por trás do que é mostrado. Então, nas redes sociais tá tudo muito perfeito, tudo muito certo, todo mundo sabe como agir, ninguém erra. Tem aquela imagem perfeita, sabe? Então, eu penso que quando o adolescente ele vê aquilo, surge muito a comparação e prejudica ainda mais essa sensação de inadequação, essa sensação de eu não pertenço, eu que sou diferente. Tá. Sabe? Tá. Você acha que esse estouro mesmo de redes sociais também pode elucidar essa inadequação, pode trazer, inclusive, essa inadequação com pessoas que estão convivendo com esse adolescente, ou seja, não só necessariamente com o seu comportamento, mas com o comportamento de família ou de quem tá ali por perto, por medo de acabar caindo nas redes sociais, esse medo do cancelamento, esse tipo de coisa, você acha? Nossa, sim, total. Tá. Total, eu acho que isso tá sendo muito comum, sabe? Esse cancelamento, ele tá fugindo um pouco daquilo que... Na verdade, o cancelamento, ele não é aceitável, né? Ele não é algo legal, ele não é algo produtivo, ele não é algo... As pessoas não fazem ele para ensinar, mas sim para julgar. Então, as pessoas, elas têm medo de se conectar ali nas redes, cometer algo que possa soar como um erro para as pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando e que estão vendo tal publicação, enfim. E vem aquele medo de ser julgada, sabe? Sim. Então, eu penso que isso impacta bastante. Então, nós temos talvez o grande perigo que as redes oferecem e, portanto, eles precisam se proteger tanto. A ansiedade, eu até, quando, enfim, atendia terapia, né? Hoje estou muito pautada na mentoria de pais, mentes brilhantes e na avaliação neuropsicológica, mas quando eu atendia a psicoterapia, eu falava muito para os meus pacientes que a ansiedade é quase uma equação, assim. Eu tenho que fazer um balanço de muito... O perigo é muito grande e a minha capacidade de enfrentamento muito pequena, por isso que eu fico ansiosa, né? Sim. E aí, quando eu olho, então, para esse panorama, então, as redes me oferecem um risco muito grande e a minha capacidade de enfrentar esse risco, caso aconteça, é tão pequeno que, então, eu prefiro dar um passo para trás. Sim. Ou eu me isolo, né, e vou praticando esse retraimento, ou então eu luto bravamente para fazer do jeito que eu acho que estão esperando
que eu faça. Então, talvez esse tentar se encaixar o tempo todo venha claramente desse recorte que você falou que as redes sociais acabam fazendo, Sim. né? Então, os adolescentes, né? Todos nós um pouco, não tem a menor sombra de dúvidas, mas pela imaturidade na adolescência, eles vão achando que aquilo é uma verdade absoluta. Sim. E vão construindo, portanto, sua identidade pautada no recorte e não no contexto, Sim. né? A gente até tem no Espaço Eros um grupo de adolescentes que você, enfim, dirige, né? Junto com a Ingrid, outra terapeuta do espaço, e que talvez venha trazendo esse lugar pra gente incluir adolescentes, porque parece que a parte ruim da vida só acontece na casa deles, a parte difícil é só com eles, a vida, enfim, tudo, sabe a grama do vizinho é mais verde? Sempre, Não sempre é mais verde. E aí talvez no grupo seja um lugar pra eles verem, tá, a mãe dele também fala pra dormir cedo em época de Sim. escola, tá bom, já entendi, né? Vai normalizando um pouco os problemas do dia a dia, não? Sim, com certeza. Tá. Com certeza, porque o adolescente, quando ele tá ali, né, e ele tá buscando pertencer e buscando constantemente se encaixar em algum lugar e se encaixar naquilo que ele acha que todo mundo, né, está se encaixando nesse mesmo lugar, nesse mesmo ambiente, nesse mesmo contexto. Ninguém erra, todo mundo é perfeito. Quando ele tenta alcançar esse lugar, ele se desconecta muito dele mesmo, né? Da sua própria identidade, da sua própria essência, da sua própria personalidade. Então, o grupo, que a gente chama de grupinho, tá sendo, assim, muito legal justamente por isso, assim. Acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar essa normalização, sabe? Sim. Das diferenças e das dificuldades também. O grupo o grande embasamento dele é a terapia cognitivo-comportamental, né? Que é a abordagem teórica que o Espaço Eros entende que, enfim, trata transtornos emocionais e todas as terapias de terceira onda. E como é, então, no grupo ou individual, como é que a TCC, carinhosamente chamamos de TCC, a terapia cognitivo-comportamental, como é que ela ajuda, então, nessas situações de seja um transtorno da ansiedade social, seja essa questão da inadequação social, que então foge do transtorno da ansiedade social, mas que gera sofrimento também, diferente daquela ansiedade normal que não me gera sofrimento. Eu fico preocupada, mas eu aproveito aquela preocupação para me colocar em ação, né? Robert Leahy, um grande papa da TCC para ansiedade, ele fala sobre a preocupação produtiva e a improdutiva, né? Quando eu me preocupo produtivamente, tô preocupado com a prova de amanhã. O que eu tô fazendo? Bom, eu vou estudar mais, porque eu tô achando que eu sei pouco. Então, que bom que eu me preocupei. Agora, estudei muito e tenho certeza que pode cair coisas que eu não estudei. Aí virou improdutivo, porque se eu estudei a matéria inteira, eu acho que o professor vai fazer pegadinha, o professor quer me prejudicar. Opa, tem pensamento automático, que é a grande premissa da TCC, né? Olhar para esses pensamentos. Então, como é que a TCC, ela contribui nesses dois pilares que geram sofrimento, tanto na ansiedade social ou demais ansiedades e na inadequação com os adolescentes? A TCC, ela é super eficaz, né? Porque você falou dos pensamentos automáticos e ela justamente ajuda o paciente a identificar esses pensamentos automáticos. Que muitas vezes, né, tanto nos quadros ansiosos quanto na inadequação, vem carregado de pensamentos ali autocríticos, distorcidos. Então, a TCC, né, o terapeuta, o psicólogo TCC, ele ajuda a identificar esses pensamentos e convida o paciente a se questionar. Será que isso é verdade? Tá bom. Será que isso é um fato? Será que isso é a realidade? Quais evidências eu tenho que me comprovam que o que eu estou pensando, então, por exemplo, tudo vai dar errado? Quais evidências me mostram que tudo vai dar errado, sabe? Então, eu acho que a TCC, ela é ótima para isso, assim, na identificação e também nesse questionamento, assim, sabe? Dos pensamentos distorcidos e dessas distorções que podem aparecer nesses dois quadros. Que legal. A TCC é toda pautada na filosofia, né? E Sócrates, que é um dos grandes filósofos, enfim, olhados para a construção da abordagem teórica, ele sempre disse que
as respostas que precisamos encontrar está dentro de nós. Então, a TCC, quando você fala sobre questionar um paciente, é porque ele vai ter a resposta, né? Sim, Ele só não sabe encontrar essa resposta sozinho. sim. Porque talvez as perguntas feitas não são as melhores. Quando a gente faz uma pergunta ansiogênica, Sim. a gente só encontra respostas que alimentam a ansiedade. Mas na terapia não, né? Na terapia o terapeuta vai levar, através de perguntas muito assertivas e bem direcionadas, vai levar esse paciente, não importa a idade, né, Clara? Não importa. Dependendo da idade, vocês, enfim, vão usar uma estratégia para esse questionamento ser mais efetivo, mais eficaz, né? Sim. Mas em qualquer idade, o questionamento é uma ferramenta, né? Sim, com certeza. Até porque quando o paciente, né, sozinho, antes de buscar a psicoterapia, ele tem esses questionamentos, muitas vezes são questionamentos que não têm respostas, né? Então, será que eu não vou conseguir? Será que vai dar tudo errado? Então, é muitos será que e se que não temos a resposta. Então, o psicólogo TCC faz perguntas que são mais assertivas, que a gente sabe que tem as respostas, justamente para minar esse paciente ajudar o paciente a minar essas distorções, sabe? E criar estratégias de enfrentamento para lidar com esses pensamentos automáticos e esses pensamentos autocríticos, sabe? Conseguir ter pensamentos que são mais racionais e mais funcionais. E quando, pensando em todas as idades de novo, tá? Quando é que a gente vai precisar olhar para a ansiedade como um momento de... Tá, entendi que são meus pensamentos, tô entendendo tudo isso, faz sentido, me identifico. Quando é que eu tenho que procurar ajuda? E quando é que eu tenho que me questionar? Isso já basta, né? Então, tanto pais entenderem o melhor momento de levar um filho a receber uma ajuda profissional, quanto os próprios pais que nos ouvem aqui, quando é que eles, enquanto adultos, precisam se cuidar e, portanto, também têm seus pensamentos ansiosos, quando procurar ajuda para si mesmo? Eu penso que a partir do momento... É sempre importante a gente pensar, né? Se isso está limitando a sua vida, se está prejudicando a qualidade da sua vida e da sua rotina. Perfeito. Então, eu penso que é hora de buscar ajuda quando você vê que essa ansiedade, ela está prejudicando o seu desempenho na escola, está prejudicando o seu desempenho no trabalho. Você pode estar com problemas no sono, problemas em dar conta das suas demandas, sabe? Dificuldade de se concentrar nas suas atividades. E acaba tendo um prejuízo aí em outros âmbitos da sua vida que não só pessoal, sabe? E aquelas sensações que vêm quando a ansiedade é mais pontual. Então, quando você vê que ela está sendo constante e aparecendo em diversos momentos e também prejudicando a qualidade do que você entrega, aí sim é hora de buscar ajuda. E também quando você vê que não consegue sozinho, né? Porque buscar ajuda não é um sinal de fraqueza. Então, se você percebe, poxa, sozinho eu não tô conseguindo dar conta, é hora de buscar ajuda. Porque família, amigos, a rede de apoio pode até ajudar. Mas é aquilo que a gente falou, o psicólogo, né? Ele tem as ferramentas certas e ele tem ali uma qualidade de atendimento e uma qualidade de perguntas, de questionamentos, de ferramentas que vão conseguir orientar e ajudar ainda mais esse indivíduo. Com certeza, com certeza. E se a gente pudesse eleger uma ferramenta para alívio de sintomas ansiosos, pensando de novo que aqui é um espaço de muitas famílias, né? Que sempre selecionam um episódio e colocam ali o alerta para receber os episódios semanais, justamente pela ânsia de ajudar seus filhos, né? Crianças e adolescentes que são mentes brilhantes, então, independente do transtorno do neurodesenvolvimento que eles enfrentam, ter uma regulação emocional vai favorecer, inclusive, a melhora e a potência dele no que diz respeito à parte cognitiva, né? Que ferramenta seria uma ferramenta para eles deixarem, sabe, como carta na manga, para quando perceber um filho ansioso?
Olha, eu gosto muito das técnicas de relaxamento, Tá. né? Então, eu passo muito para os meus pacientes e para as famílias a respiração diafragmática, que é a respiração com a barriga. E eu gosto de deixar bem claro que a respiração diafragmática, ela não é para ser usada apenas no momento em que a ansiedade está ativada, né? Então, ela é um treino, porque a respiração diafragmática, ela é aquela respiração com a barriga, né? Que a gente deixa a barriga crescer e deixa ela descer. E estamos acostumados a respirar errado. A gente respira pelo peito. Então, é importante a gente ensinar esse paciente, ensinar essa família, a ensinarem os seus filhos a respirar direito. Entende? Então, Sim. fazer um treino 3 vezes ao dia, praticar a respiração diafragmática, para aí sim ela também ser um recurso super importante e interessante nos momentos em que a ansiedade está ativada. Muito então, bom. se eu fosse escolher ali uma técnica que é a que eu mais passo, seria essa. Legal, muito bom, muito bom. Nós temos, inclusive, 2 episódios sobre mindfulness. Um Sim. especificamente falando de técnicas, enfim, e um recente, esse daí é um pouco mais antigo, dá uma rolada lá, que você vai achar, com a Juliana Romantini. E um outro episódio com a Ana Cristina também, psicóloga do Espaço Eros, com várias estratégias técnicas de mindfulness. Então, pensando em relaxamento, relaxar faz parte das estratégias mindfulness. Então, tem um episódio só disso. Vai lá que você vai se beneficiar um tantão, vai aplicando primeiro em você, depois no teu filho, e aí vai virando uma mistura boa, tá? E mindfulness é top 2, assim, né? Das estratégias e técnicas, porque a ansiedade, ela é super antecipatória, né? Então, tá sempre pensando ali na frente. É isso. Vai dar tudo errado, não vou conseguir, não vai dar certo. Então, o mindfulness é a prática de atenção plena, né? Então, ajuda e convida o paciente e a pessoa que sofre de ansiedade a pensar mais no aqui e agora. Então, essas 2 estratégias são maravilhosas. Legal, muito bom, muito bom. E pensando nessas questões, enfim, da ansiedade social, da inadequação, de tudo que diz respeito a um sofrimento voltado para a vida social, versus tudo que a gente vem enfrentando por conta das telas, por conta desse retraimento social tão significativo, né? Por conta dessa pressão do se encaixar. Enfim, eu tenho percebido não só adolescentes, mas crianças também em franco sofrimento, né? Enfim, então o que você deixaria aqui para famílias, né? Para adultos também, claro, porque tem adultos que estão nesse mesmo lugar, né? Mas considerando que aqui nós falamos muito para as famílias, então a chance de ter uma criança e um adolescente passando por isso e ter pais que sejam agentes de regulação emocional é fundamental. Como que a gente pode pensar sobre acolher e direcionar esse medo, essa preocupação excessiva sobre o não estar à altura, sabe? Do que o mundo social tem me exigido por não me sentir ou capaz ou com valor suficiente, bom o suficiente, bonito o suficiente. Como conviver com isso, hein? Como se livrar disso, não como conviver, se livrar. né? Não dá pra aceitar viver com isso, né? Então como a gente pode se livrar disso? Eu penso que buscando ajuda, primeiramente, entendendo também, por mais que as pessoas não falem sobre isso muito, eu acho, principalmente da ansiedade social e da inadequação, é muito pouco falado, é importante você saber que você não tá sozinho. Acho que, primeiramente, até antes mesmo de buscar ajuda, ainda mais da infância e na adolescência, quando os pais percebem que o filho está passando por isso e que ele está em sofrimento, é importante se colocar ali no lugar e entender que isso, por mais que não seja falado, isso acontece com todo mundo e já aconteceu em algum momento. Sim. Na verdade, né? Não que acontece atualmente, mas principalmente ali na adolescência, que tem essa busca por pertencimento, os pais, quando eles veem os filhos nessa situação, eles podem ali também fazer esse papel de, poxa, eu passei por isso também, e normalizar isso. Acho que esse é o primeiro passo, normalizar que tá tudo bem você se sentir assim, que é normal você se sentir assim. Sim. E buscar recursos para conseguir manejar, buscar estratégias, sabe? Eu acho que aí sim a psicoterapia ela é uma grande aliada dessas famílias e desses indivíduos que estão em algum tipo de sofrimento, em algum nível de sofrimento por conta desses aspectos. Que legal, legal.
legal, gente do céu. Esse é o típico episódio que a gente teria mil exemplos, 1000 causas para contar, enfim. Mas o fato da gente conseguir construir uma base para direcionar as pessoas que estão aqui com a gente a olharem para si e, portanto, falarem: opa, espera, isso aqui é um sinal de alerta, opa, isso aqui eu me identifico, opa, eu tô percebendo isso aqui em casa. Já é um bom caminho, né? Sim, obrigada. total. Imagina, Obrigada pela foi sua ótimo. contribuição, por trazer um pouco pra gente um olhar pra ansiedade que é um olhar mais claro, sem um pavor diante dela, né? Imagina, foi maravilhoso estar aqui, gostei bastante. gostoso. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Falar de ansiedade é falar de humanidade, né? É reconhecer que você sente já é um passo enorme em direção ao cuidado e ao cuidar de quem você ama. Porque reconhecer que tem ansiedade no seu filho não diz respeito a uma incapacidade tua. Não é que você não viu antes e deveria ter visto, ao contrário. Olhe com coragem, e se esse episódio e essa conversa te ajudou a entender melhor o que você sente, o que o seu filho está sentindo aí, compartilha com outras pessoas, deixa o seu comentário aqui e não esquece, curte aqui o Mentes Brilhantes, porque aqui é um espaço de escuta, de acolhimento e de transformação. A gente sempre quer ouvir você, tá bom? Um beijo, até a próxima.